Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho aí com vocês, né, de um tema novo, né, nós vamos entrar aí num capítulo que vai falar sobre a eletricidade, tá? Mais um, mais um tema aí no campo aí da física, que a gente vai falar de alguns pontos, né, importantes. E nesse capítulo, né, gente, nós vamos ver aí que divide-se em duas partes, tá? Ele vai falar inicialmente aí o nosso material, ele vai falar sobre primeiro sobre a eletrostática e depois, né, na sequência, sobre a eletrodinâmica. Bom, então eu vou tentar seguir também, falar um pouquinho, né, uma introdução aí deste assunto com vocês, bom, da eletricidade. Hoje, tá, vamos falar aí um pouquinho sobre a eletrostática. Tá? A gente vai levantar aqui alguns pontos, né, de eletrização, né, os processos, né, de eletrização, e falar um pouquinho também sobre a força elétrica, tá? Que acontece entre os corpos aí. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho desse tema hoje, né? Também tenho aqui um slide aí bem curtinho, bem resumidinho. E aí, né, não esqueçam aí de fazer todas as anotações, né, que a gente combinou, né, de vocês estarem fazendo no caderno, né, o resumo, e vai ficar bem mais simples aí o entendimento aí, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Seria esse daqui. Bom, gente, hoje nós vamos estar aí, né, iniciando, né, esse assunto, né, da eletricidade, com esse tema de eletrostática, e vai falar, né, basicamente aí sobre as cargas elétricas, né? Nós vamos entender aí que os fenômenos elétricos, né, que acontecem, os fenômenos naturais, envolvendo aí a eletricidade, né, nós temos aí sempre, né, para começar o estudo aí das cargas elétricas, tá? Entender aí do que a carga elétrica ela é formada, né, o que nós temos aí a respeito dos átomos, né, que são formados aí por essas cargas, e entender, né, compreender um pouco melhor aí até chegarmos aí, né, no que nós temos hoje, né, de tecnologia aí, graças aí a esse avanço, né, da tecnologia aí, com base na eletricidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses temas aqui, ó. Aqui está bem resumidinho, tá? Nós temos aí, né, os três processos, né, de eletrização, tá? Que eu vou estar comentando aqui com vocês. Eletrização aí por atrito, por indução, por contato, tá? Vamos falar aí um pouquinho também da questão da polarização que acontece, né, quando o material ele está sendo induzido. Um dispositivo bastante comum aí que comprova, né, se os materiais estão eletrizados ou não é o eletroscópio. É um material aqui qualquer um pode fazer em casa, né, um material bem simples, né, que dá para comprovar aí se estão eletrizados ou não. E, por final, aí, a lei de Coulomb. Né? Essa lei de Coulomb justamente vai falar sobre a força eletrostática, né? A força de atração ou repulsão que existe entre dois ou mais materiais, corpos aí que estão eletrizados. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui, ó, com o tema, né? Primeira página aqui seria sobre a eletrização. Ó. Bom, nós temos que inicialmente aqui entender o seguinte, gente, ó. Esse desenho é um desenho bem simples, né? Um desenho aí, uma estrutura aí, de forma bem simplificada aí, né? Do átomo, né? Uma estrutura atômica aí,
E esse átomo, né, gente, ele é constituído aí, como vocês podem ver aí no primeiro desenho aí, ó, ele é constituído aí por um núcleo, né? Nós sabemos que existe um núcleo, e existe também a chamada eletrosfera, né? Que é aquela camada em volta aí do núcleo, né? Então, nesse núcleo, gente, o que que acontece? Nós temos que entender que no núcleo existe cargas, tá? Cargas positivas, que nós chamamos aí de prótons, e existe também os nêutrons, tá? Então, no núcleo ficam, vamos entender assim, ficam aprisionados ali os prótons e os nêutrons, né? Eles estão ali dentro, eles não saem do núcleo, eles não entram, né? Na verdade, eles ficam ali presos, né, dentro deste núcleo aí. E existe essa camada da eletrosfera que existe, que vai ter aí o quê? Os elétrons, né? Que são aí as cargas negativas, né? Nós colocamos aí cargas positivas e negativas justamente para diferenciar, né? Que no núcleo nós temos aí essas cargas elétricas, que são chamadas aí de prótons, e ao redor do núcleo existe aí a eletrosfera, não é? E temos aí as cargas negativas, que são os elétrons. Tá? Elas ficam girando, né? Os elétrons eles ficam girando ao redor aí deste núcleo. Tá? Então, é um modelo bem simples, né, do átomo aí, para nós começarmos a entender aí a questão da eletrização. Tá? Um objeto eletricamente neutro, gente, o que significa? Né? Um objeto eletricamente neutro, ele, né, na verdade, ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. Tá? Então, um objeto neutro, né, como alguns às vezes pensam de uma forma errada aí, né? Ah, é neutro, então não tem carga elétrica. Não, né? Pelo contrário. Tá? Um objeto neutro, ele vai ter, sim, cargas elétricas, porém, ó, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Tá, gente? Então, imaginando aí, né? Volto naquela imagem ali, né, do átomo ali, ó. Tá? Imaginando ali que você tem ali uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons. Tá? Então, se for o mesmo número, no número de prótons e elétrons, esse objeto ele está eletricamente neutro. Tá? Temos aí agora, né, outras duas situações, ó, um objeto com carga positiva e um objeto com carga negativa. Quer dizer, o que significa, né? O que eu tenho que entender aí um objeto com carga positiva, tá? Um objeto que eu digo que ele está eletricamente positivo, né, gente? Então, preste muita atenção nisso aqui, ó, tá? Um objeto que ele tem, eu digo que ele está eletricamente positivo, significa que ele, veja bem, perdeu alguns elétrons, né? Então, pense numa balança, né? Se você tem lá, por exemplo, o número de prótons igual ao número de elétrons, ok? Se perder alguns elétrons, eu vou ficar com mais prótons, não é? Com alguns prótons a mais aí. Então, eu digo que ele está eletricamente positivo. Tá? Não que ele não só tenha cargas positivas, não. É que o número de cargas positivas, o número de prótons, acabou ficando maior que o de elétrons. Por quê? Porque ele perdeu alguns elétrons. Tá? E, ao contrário, ó, veja lá, o número, se o objeto ele está com carga negativa, quer dizer, se ele está eletricamente negativo, né, a nossa balança vai ficar de que maneira? Ó, tá? Se ele ganhar alguns elétrons, certo? Ó, se ele ficar com o número de elétrons um pouco maior, ele ganhou alguns elétrons, tá? Externamente aí, e aí então quer dizer, ele ficou com mais cargas negativas do que positivas. Por isso que eu digo que ele está eletricamente negativo, ele tem mais
elétrons do que prótons. Então é isso, tá? Vocês estão vendo aí que ele só pode perder ou ganhar elétrons. Nunca, né? Já vi em exercícios aí, né? Cuidado, né? Nunca um objeto, né, ele vai ganhar ou perder prótons. Isso não existe, tá? Por quê? Porque os prótons eles ficam ali aprisionados no núcleo. Então não tem como ele sair, né? Ganhar ou perder ali, não tem como. Tá? Então são os elétrons que ficam aí na eletrosfera e têm a capacidade de ganhar ou perder, né? De sair de um átomo para outro. É um movimento ali que pode acontecer dos elétrons, tá? Então, por isso que está aí, ó, ele perde ou ganha elétrons. Se ele perder ou ganhar elétrons, tá? Ele não vai ficar mais neutro e ele passa a ficar, então, eletrizado. Né? O material eletrizado é isso, é quando o número de prótons e elétrons não são iguais. Então, pode acontecer essas duas situações, tá? Ele pode ganhar elétrons, e aí ele vai ficar com mais cargas negativas, ou ele pode perder elétrons, ou seja, ele vai ficar com mais cargas positivas. Bom, então, anotem, né, gente, esse resuminho aí, né, que a gente tem, para que vocês possam, né, entender melhor aí depois, tá bom? Vamos lá. Mais uma situação aqui também, né, para entender melhor essa ideia, gente. Nós temos aqui, na verdade, é um princípio, né, bastante conhecido aí na, na eletricidade, né, que é o princípio da atração e repulsão. Tá? O princípio de atração e repulsão significa o seguinte: vejam aqui, ó. Se nós temos objetos com cargas, né, de sinais iguais, eles vão se repelir, ou seja, se eles tiverem cargas iguais, positiva, eletricamente positivo, eletricamente positivo, tá? Se forem iguais, eles simplesmente vão afastar um do outro. Ou, se for negativo e negativo, os dois também forem iguais, eles vão afastar um do outro, eles vão repelir, né? Então, se tem cargas de sinais iguais, afasta, tá? Repele um do outro. Imagine, né, dois ímãs, né? Os dois, se você pegar dois ímãs, né, apesar de ser ali uma outra força, né, que a gente vai falar depois, né, a força que seria magnética ali, mas assim a ideia é a mesma, tá? Você imaginar lá, o ímã ele pode ter uma situação de dois ímãs de se atraírem, ou dependendo do lado que você colocar, você não consegue unir, né? Eles afastam um do outro. Então seria isso, tá? Repulsão é quando as cargas são iguais, positiva, positiva, ou negativa com negativa, tá? Um corpo eletricamente positivo, né? E um outro corpo que também está eletricamente positivo. Então eles não têm atração, tá? Eles vão afastar um do outro. E o que seria, né? Ó, olha lá, o último desenho lá, ó, objetos com cargas e sinais diferentes se atraem, né? Então, quer dizer, é aquela frase, né? Os opostos se atraem, tá? Então, você tem lá um corpo que está eletricamente positivo e um corpo que está eletricamente negativo. Então, os opostos, né, eles têm a capacidade, portanto, de se atrair, tá? Então, é isso, gente. É um princípio básico, tá? De atração e repulsão, tá? Memorizem isso, tá? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, tá? E ó, no caso aqui, né, se os objetos estiverem eletricamente neutros, né, o número de prótons e elétrons iguais, né, se um corpo está eletricamente neutro e um outro também está eletricamente neutro, não vai existir nem atração e nem repulsão. Tá? Eles estão neutros, tá? Eles têm o mesmo número de prótons e elétrons de cada um.
Então, não vai ocorrer nem a atração e nem a repulsão, tá bom? Então, esse slide eu, né, achei assim, tá bem interessante aí, né? Um resumo bem simples, né? E completo aí, né? As informações que precisamos ter, né, no início aí do estudo aí da parte de eletricidade. Agora nós vamos começar a ver aí, né, os três processos, tá, gente, de eletrização. Como que eu posso eletrizar o material? Né? De que maneira que eu vou poder eletrizar este material? São situações bastante simples aí que alguns experimentos, né, nós podemos fazer até em casa, materiais simples aí, comprovando, né, a eletrização. Por exemplo, né, a eletrização por atrito, que é bastante comum, gente, ó. Ela é obtida quando se atritam dois objetos de materiais diferentes, né? Então, quando acontece o atrito, né, você pegar, por exemplo, lá um pedaço ali, um pano, né, ele dá um exemplo aqui, um pano de seda atritando com um bastão de vidro, né? Então, quer dizer, conforme você vai ali atritando esse material, né, um com o outro ali, eles têm, né, por serem materiais diferentes, eles vão ter ali uma estrutura diferente, né? A sua composição é bem diferente ali. Mas eles têm cargas positivas, têm cargas negativas, eles têm cargas elétricas. Tá? Se eu pegar simplesmente um pedaço, um vidro, ele tem as suas cargas elétricas ali. Ele tem os seus prótons, ele tem os seus elétrons, não é? Uma lã, um pedaço de pano, também tem as suas cargas, né, elétricas. Então, o que vai acontecer? Quando eu vou atritando esses materiais diferentes ali, vai acontecer o quê? Tá? Vai acontecer de um dos materiais, tá? Um dos materiais ele vai ter ali, né, a capacidade ali de ceder alguns elétrons. E o outro, ele vai receber esses elétrons, né? Então, conforme ele vai atritando, tá, você vai perceber o seguinte, que um vai perder elétrons e o outro vai ganhar, né, esses elétrons. Então, um vai ficar com eletricamente positivo e o outro vai ficar eletricamente negativo. Tá? Neste caso aqui, ó, ele está dizendo que é o seguinte: se você aplicar um pano de seda com o vidro, tá? Vai acontecer o seguinte, ó, o pano de seda ele vai ficar eletricamente negativo e o bastão de vidro eletricamente positivo. O que significa isso, gente? Quem que perdeu elétrons aí no caso? Né? Pelo desenho, né? Pela ilustração aí, ó, quem que perdeu os elétrons? Né? Alguns elétrons ali. Tá? No caso aqui, ó, foi o vidro. Né? O vidro ele perdeu alguns elétrons, conforme ele foi atritando ali, ele perdeu alguns elétrons e esses elétrons eles foram para o pano de seda. Quer dizer, aconteceu o quê? O bastão de vidro ele ficou com mais cargas positivas, portanto ele ficou eletricamente positivo. E a seda, o que aconteceu? A seda, como ela recebeu esses elétrons a mais, né, ele ficou com um excesso de elétrons. Então ele ficou eletricamente negativo. Então, o processo de eletrização, vocês vão perceber isso, né? Conforme vai fazendo a eletrização, sempre, né, um e o outro ali vão ficar com eletrizados com cargas opostas. Um fica positivo e o outro negativo. Né? Aí você vai perguntar, mas como que eu vou saber quem que vai ganhar e quem vai perder? Tá? Se eu tiver uma ilustração como essa, não tem como errar, né, gente? Você está vendo aqui, ó, que o bastão de vidro ele ficou positivo, então quer dizer, ele perdeu elétrons, né? Ele perdeu elétrons e, por outro lado, o outro que ficou com cargas negativas, né, mais cargas negativas, significa que ele recebeu, né, o pano recebeu esses elétrons. Tá? Existe até uma tabela, tá?
tá? Uma tabela que ele mostra, né, diversos tipos de materiais, tá? E nessa tabela mostra assim quem tem, comparando com um ou outro ali, quem que tem maior capacidade de ganhar ou perder, tá? Então existe, né, só para vocês saberem, né, chama-se tabela triboelétrica, né? Então, se vocês quiserem pesquisar, é uma tabela que vai te dar ali, ó, uma sequência de vários materiais e ali você percebe, assim, então se eu atritar, né, um vidro com, né, um outro material qualquer ali, né, uma borracha, por exemplo, um pedaço de borracha com o vidro, né, quem que ganha, quem que perde. Então você vai observar ali pela tabela quem tem mais facilidade de ganhar esses elétrons. A tabela te dá, né, essa informação também, tá bom? Mas nós estamos vendo aqui, né, uma ideia, né, desse primeiro processo de eletrização. Outro exemplo aí também que a gente pode também aproveitar aqui, né, gente, de eletrização, é aquela situação, né, de você pegar, por exemplo, uma caneta, né, ou um lápis qualquer. Se você pegar uma caneta e começar a atritar com o seu próprio cabelo, tá? O que você vai perceber? Ó, você está atritando, então quer dizer, o material ali, conforme ele vai atritando, ele vai ficando eletrizado. A caneta ela vai ficar eletrizada. Então, o plástico ali, né, que ele vai ficar eletrizado. E aí a prova de que essa caneta ela está eletrizada é quando você atrita, né, e tenta aproximar ali com um pedacinho de papel ali, você pica lá um pedacinho de papel e aí você tenta aproximar essa caneta que você eletrizou ali, ó, tenta aproximar nesse pedacinho de papel. Acho que todo mundo já deve ter feito nesse experimento. Tá? Você vai perceber que o papel ele vai atrair, como ele está neutro ali, né? Ele vai atrair com aquela caneta que ficou eletrizada. Né? Então, quer dizer, é uma prova, né, de que você atritou. Um outro exemplo também é a bexiga. Né? Se você pegar uma bexiga, começar a atritar também com o cabelo, conforme você vai afastando essa bexiga do cabelo, somente as meninas, né, que têm cabelo comprido, dá para fazer, né, bem claro isso, você vai afastando a bexiga, aí você percebe que alguns fios de cabelo são atraídos pela bexiga, depois que você atrita. Tá? Por quê? Porque a bexiga ela ficou eletrizada. Tá? E são materiais isolantes, né? São materiais, a borracha, né, o plástico, são materiais ali, ó, que depois que eles atritam, depois que eles ficam eletrizados, eles permanecem um tempo eletrizados ali, porque são materiais isolantes, então eles acabam permanecendo, tá, eletrizados por algum tempo, tá bom? Então, gente, seria isso, tá? São alguns exemplos aí de eletrização por atrito. Vamos continuar aqui, ó. Segundo exemplo, né, segundo processo de eletrização, que é o chamado eletrização por indução. Tá? A indução, gente, né, quando você está induzindo, né, as cargas, você vai perceber aqui, né, que a indução não há um contato direto. Né? A indução simplesmente, né, basta você aproximar o material que está eletrizado. Tá? Ele dá aqui um bastão ali, ó, um bastão que está na cor cinza aí, ó, você percebe que esse bastão ele está eletrizado positivamente, tá? Imagina lá, né, você pegar, né, uma caneta, né, uma caneta, você eletriza ela e aí ela fica eletrizada positivamente, tá? Aí, essa caneta que está eletrizada, só o fato de você aproximar com um material que é neutro, seria esse azul aí, essa bolinha azul, o material que está neutro, só de você aproximar, olha o que acontece, ó, tá? Só o fato de aproximar, você vai ter ali o que nós chamam de polarização. Né? Você percebe que as cargas positivas ficam de um lado e as cargas negativas ficam do outro lado. Quer dizer, é como se elas se separassem.
né? Mas, na verdade, o material ele é neutro, ele continua neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons ali. Porém, houve ali como se fosse uma separação dessas cargas. Quer dizer, essas cargas elas foram induzidas, tá, gente? Elas foram induzidas ali, elas separaram, tá? Elas polarizaram e com o auxílio, vejam ali, acompanhem o desenho, ó, com o auxílio de um fio terra, tá? Aquelas cargas, né? Aquele lado, né, que ficou as cargas positivas, os prótons ali, eles acabaram atraindo elétrons, né, do solo através desse fio terra, e aí o material passou a ficar com mais cargas negativas, né? Houve ali essa atração ali dos elétrons com os prótons, né, as cargas positivas com as negativas, através do fio terra, e aí o material, finalizando ali, ó, ele acabou ficando com mais cargas negativas, tá? Ou eletrizado negativamente. Então, o processo, né, de eletrização aqui, gente, tá? É esse material que estava neutro. Primeiramente, né, as cargas elas foram polarizadas por conta aí desse material que estava eletrizado, foram polarizadas, foram separadas, tá? E com o auxílio de um fio de terra, tá? Houve então o processo ali, ó, de uma atração de elétrons e no final o material ficou com mais cargas negativas do que positivas. Então, quer dizer, ele ficou eletrizado negativamente. Então, tá? Processo de indução, tá, gente? A indução, porque logo no início ali, ó, você induziu, você separou ali, você polarizou aquelas cargas com o auxílio de um material que já estava eletrizado, tá? Você polarizou para poder então fazer o processo ali no final ali, ó, né, da eletrização, né? Então, quer dizer, por isso chama-se indução, né? As cargas elas são induzidas, né, através com o auxílio ali de um material que já está eletrizado e você vai conseguir então eletrizar, né, com este recurso aí, tá? Na, na prática e também, né, a gente pode comprovar essa indução, né, em casa, se você pegar e ligar a torneira ali da sua casa, ali, qualquer torneira ali que você tiver, na pia, né, alguma coisa assim, mas ligar assim com um filete de água bem, bem fininho, né, pouca água ali saindo dessa torneira. E aí você eletriza ali a caneta, né, você fica esfregando ali no seu cabelo por algum tempinho ali, e tenta aproximar esse tubinho de caneta, tenta aproximar ali, ó, não colocar em contato, né, mas só de chegar próximo ali, aquele filetinho de água, chegar próximo ali, aquele filete, você vai perceber que o curso da água ali, ó, ela vai ter um pequeno desvio, por quê? Porque ela está sendo atraída, né, pela caneta que está eletrizada. Então você percebe ali, ó, uma atração ali, por conta de um material que já está eletrizado. Quer dizer, você está induzindo as cargas ali, ó, a se aproximarem daquela caneta, né? Então é um processo, né, que também é bem simples aí de você comprovar. Tá? Na verdade, você só está atraindo ali, né? Você está induzindo as cargas, tá? E aqui no desenho, né? Nessa ilustração, que vocês podem também aí anotar, ó, o material que estava inicialmente neutro, no final do processo, ficou aí carregado negativamente, tá bom? Estão anotando, gente? Tá? São processos aí que importantes aí, né, a gente ter uma ideia. Aqui eu já comentei, né, que a polarização é este efeito, ó, que ocorre quando as extremidades
opostas de um corpo ficam eletrizadas, de sinais contrários, porém, nota-se que a carga total permanece neutra. Né? Quer dizer, separou, né, as cargas, mas o material continua neutro. Nesse momento ainda continua neutro. Aí, se tiver o fio terra, né, ligado aí, né, desses lados aí, vai acontecer então um processo de eletrização por indução. Tá? Então, a polarização basicamente é essa separação, né, de cargas aí, de um lado e de outro ali, para poder induzir depois. Então, vamos lá. O eletroscópio, gente, né, o eletroscópio, como eu disse a vocês, tá, o eletroscópio aí, ele é um material aí, né, bastante comum, usado aí em alguns experimentos, tá? Esse eletroscópio, ó, o que que acontece? Na eletrização por contato, ó, se ao encostar dois corpos eletrizados, um eletrizado e o outro neutro, o corpo com maior quantidade de elétrons cede para aquele que tem menor quantidade, até que se estabeleça um equilíbrio elétrico. Aí, né, você está vendo aqui o seguinte, ó, eu tenho um material que já está eletrizado, né, ele já está eletrizado ali negativamente, tá, um exemplo, e um outro que está neutro, tá? Você vê que não tem nenhum desenho ali nele, está neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Aí o que vai acontecer, ó? Havendo ali, gente, um contato, simplesmente um contato, ó. Houve ali um contato do material que estava eletricamente negativo, houve um contato com o neutro. Tá? E aí, quando eles se separam novamente, você vai perceber o seguinte, que os dois ali, ó, ficaram eletrizados negativamente. Por que que aconteceu isso? Tá? Aquele que estava eletricamente negativo, tá? Ao entrar em contato com o outro, tá? Que estava ali neutro, tá? Houve ali, ó, como o texto coloca, né? Houve ali um equilíbrio elétrico, tá? Quer dizer, igualou-se essas cargas, né? Houve ali, né, um equilíbrio. Um acabou transferindo alguns elétrons para o outro, e aí, né, eles acabaram ficando, os dois ficaram eletrizados negativamente. Né? Então, diferente, por exemplo, né, da eletrização por atrito, tá, que eu acabei de falar, quando a gente atrita dois materiais ali, o que vai acontecer? Um fica positivo e o outro negativo, não é? Aqui não, aqui você está vendo aqui o contato, a eletrização por contato, você vai perceber que se um material estava eletricamente negativo, né, se ele entrar em contato com o outro neutro, vai haver ali um equilíbrio e, ao separar, os dois vão ficar com cargas, né, os dois, no caso, ficaram com cargas negativas. Ah, mas se fosse um material eletrizado positivamente, né, entrar em contato com o neutro, mesma coisa, tá? Eles vão entrar em contato, só que aí, né, o que vai acontecer? Esse material que estava neutro, tá? Ele vai acabar cedendo, né? Eles acabaram ali, ó, cedendo alguns elétrons, tá? E ao separar, os dois vão ficar positivos, tá? Então, na verdade, vai acontecer também, tá? Vai acontecer esse equilíbrio elétrico ali. Se um é negativo e o outro neutro, entrou em contato, os dois ficam negativos, certo? Como está no desenho aí. Se for positivo, eletricamente positivo, e o outro neutro, entrou em contato, separou, os dois vão ficar eletricamente positivos. Tá bom? Então, no final do processo, eles vão ficar com a mesma carga. Tá?
dois materiais sempre, né, vão ficar com a mesma carga. E aqui no finalzinho, né, você percebe até uma formulinha, né, de tirar uma média disso, uma média aritmética mesmo, né? Soma-se as cargas dos dois materiais, divide por 2 para ver exatamente como vai ser o equilíbrio, né? Os dois vão ficar com a mesma carga, tá, gente? Então, imagina lá, 5 com números, né? Vamos pôr números para ficar mais fácil, né? 5 e 3, né? Então, um tem 5 e o outro tem 3. Se você somando os dois, né, vai dar 8. Separando os dois, tirando uma média de 5 e 3, 8 dividido por 2, vai dar 4 e 4. Tá? Então, é uma média, realmente uma média aritmética ali que eles fazem, tá? Para poder ver qual é a carga no final desse processo, né, de eletrização por contato. Tá? Bom, aqui, ó, né, um detalhe também, né, legal de comentar, gente, é o seguinte, ó, esse eletroscópio, que é um material basicamente ali, bastante simples, tá? Um eletroscópio ali, nós podemos já ver, né, alguns construídos aí em laboratórios, em feiras de ciências, né? O material eletroscópio, o que vai acontecer? Você vai ter um fio, né? Imagina lá um fio de pesca, tá? Que é bastante comum aí, e de repente amarrado ali na ponta ali uma bolinha, né? Uma bolinha de isopor, tá? Imaginando ali uma bolinha de isopor que vai estar pendurada com um fiozinho ali de pesca ali, que é um material isolante também, tá? Aí o que vai acontecer? Tá? Esse material, né, o isopor, né, que vai ter ligado ali num fio ali, está isolado ali do solo também, ele é neutro, tá? Ele é eletricamente neutro. Aí, o que está sendo mostrado aqui é o seguinte, ó, se você pegar ou um material eletricamente positivo ou um material eletricamente negativo, tá? Você vai perceber que ao aproximar daquela bolinha de isopor que está neutra, tá? Vai acontecer ali, ó, uma atração, né? Isso é legal fazer o experimento assim, né? Que você percebe, né? Pegou o material que está ou eletricamente positivo ou negativo, porque se você atritar dois materiais, provavelmente você não vai, se não tiver auxílio daquela tabela, você não vai saber se ele está eletricamente positivo ou negativo. Você vai saber, ele está eletrizado, né? E aí, ao aproximar dessa bolinha de isopor, que está neutra, você vai perceber ali uma atração, tá? Então, o eletroscópio, na verdade, ele comprova, tá, se esse material está eletrizado. Se houve uma aproximação, então significa que aquele material está eletrizado, né? Se você aproximou ali e não aconteceu nada, né, então quer dizer, ele não está eletrizado. São dois materiais neutros que não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você perceber que houve uma atração, tá? É porque esse material está eletrizado. E aí você percebe, ó, ou tanto positivo quanto negativo, ele vai atrair o material neutro, tá? Por que ele atrai? Sempre ele vai atrair, tá? Porque o material neutro tem tanto o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, quer dizer, ele vai atrair as cargas opostas. Tá? Se o material, se o bastão ali ele está eletricamente positivo, ele vai atrair as cargas negativas do neutro. Se ele está eletricamente negativo, ele vai atrair as cargas positivas do neutro. Tá? Então, vai ocorrer sempre uma atração ali, né, dessas cargas opostas aí. Tá bom? Então, o eletroscópio, né, gente, é um material bastante comum também e possível, né, da gente fazer
comprovar isso, né, com um experimento bastante simples, tá? Existem vídeos aí também, se vocês pesquisarem, é um material bastante comum aí de se fazer. Bom, e aí, gente, vamos entrar na parte final, que seria a lei de Coulomb, tá? Então, só um detalhe aqui, né, antes de falar, né, Coulomb, gente, Coulomb foi um físico, né, um cientista aí, que trabalhou, né, justamente esses conceitos envolvendo a eletricidade, cargas elétricas, e em homenagem a ele, hoje, né, nós temos aí, né, a carga elétrica medida em Coulomb, tá? Materiais, quando eles estão eletrizados, né, eles têm cargas em excesso de elétrons ou falta de elétrons, não é isso? Então, as cargas elétricas são medidas no sistema internacional por Coulomb. 10 coulombs, 20 coulombs, 30 coulombs. Quer dizer, Coulomb é uma unidade de carga elétrica, tá? E aqui, ó, ele está colocando aqui, né, um conceito interessante, gente, o que seria um coulomb, né? Uma medida de um coulomb, ó. Uma carga de um coulomb significa que o corpo ganhou ou perdeu 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Quer dizer, são milhões de elétrons, né? Quando a gente fala em cargas elétricas, né, gente? São milhões ali que estão envolvidas naquele material, tá? Então, quer dizer, um coulomb, vejam a quantidade de elétrons que o material ele ganhou ou perdeu, né? Ele ficou eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente. Então, um coulomb, portanto, significa essa quantidade de elétrons, tá? Ganha ou perde. Se ele ganhou, ficou com carga negativa. Se perdeu, ficou com carga positiva, tá? Já comentamos aí. Então, nós temos aqui, ó, tá? Um valor, gente, tá? Interessante também de você anotar, que é o seguinte: estima-se aí o valor da carga elétrica, não é, qual é a carga elétrica de um elétron apenas, né? Se nós pegarmos lá, né, voltarmos naquele desenho lá do átomo, né, imaginar lá que na eletrosfera, né, existe lá todos aqueles elétrons, né, que ficam orbitando, ficam girando em torno ali do núcleo, né? Cada elétron daquele ele tem, estima-se aí, uma carga elétrica para cada elétron daquele. Obviamente, né, estamos falando de um elétron só, né, que eles falam carga elementar, né, de um elemento só, um elétron apenas, né? Então, nós temos aí, ó, a carga de um elétron no valor estimado aí, gente, ó, em módulo, né, ó, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quer dizer, 10 elevado a menos 19, quer dizer, um valor muito, muito, muito pequeno, né? Nós estamos aí falando de uma carga elétrica de um elétron, que é o mesmo valor da carga elétrica do próton, tá? A diferença é que, já falei, né, o próton ele fica ali aprisionado ali no núcleo, não é? Mas ele tem a mesma carga elétrica do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que aí, né, para diferenciar, um é carga positiva e o outro é negativa. O elétron, né, vocês podem ver, ele coloca como uma carga negativa, tá bom? Então, gente, esse é o valor, né, da carga elementar. E aí, se nós tivermos ali, né, como fala ali, né, se você tem ali 2 coulombs, o material está eletrizado com uma carga elétrica de 2 coulombs. Quer dizer, se você imaginar, né, que um coulomb é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, 2 coulombs, quer dizer, é o dobro disso daí, né? Quer dizer, são milhões e milhões de elétrons que vai ter ali, ou em excesso ou em falta, né, de elétrons ali. Então, nós temos essa, essa quantidade, né, muito grande, né, o número de elétrons ali é sempre muito grande, né, que o material vai ter.
né, em excesso ou em falta ali, tá? Quando os materiais estão eletrizados, né, é isso que vai acontecer. Se estiver neutro, obviamente, né, gente, que a carga ali, ele está neutro, né, não vai ter excesso e nem falta, né? Quer dizer, a carga é zero, a carga elétrica ali, né, ele vai estar em equilíbrio, né? Então quer dizer que é uma situação diferente, ele está eletrizado, ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente, ou o material simplesmente está neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, tá bom? Então, é uma informação aqui que nós temos justamente para poder entender aqui, né, a parte final, que é a famosa lei de Coulomb, né, a fórmula que determina a força, gente, ó. A força elétrica de atração ou repulsão, ou força eletrostática, né, como alguns falam ali. Então, como vimos aí agora há pouco, né, gente, vai ter aí algumas situações possíveis, né, ou de atração ou de repulsão. Quando que vai ocorrer a atração? Quando os materiais têm cargas opostas. Os opostos se atraem, não é isso? Quando que vai ter uma repulsão? Quando eles tiverem cargas iguais. Positivo com positivo, se afasta. Negativo com negativo, se afasta. Não é assim? Então, essa fórmula aqui, gente, ela vai mostrar para nós como que eu vou determinar a força de atração ou repulsão entre essas cargas. Você vai ter, né, com certeza ali vai existir ali uma atração ou repulsão entre elas, dependendo das suas cargas, tá? E pode ser medido, né? Essa força elétrica aí entre esses materiais, ele pode ser medido. E a força, como nós sabemos, né, ela é medida em Newton, né, no sistema internacional. O Newton aí que é a unidade de força. Então, vejam aqui, né, do que depende, né, gente? O que eu preciso para determinar essa força de atração ou repulsão, ó, tá? A força vai ser igual a K. O K é um valor, é uma constante, tá? Uma constante eletrostática. Tá? Se for necessário calcular o valor dessa força, o valor de K sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. É uma constante, tá? Constante eletrostática. Q1 vezes Q2, quer dizer, o produto das suas cargas, tá, gente? Então, aí, nós temos aí o valor, seja ali, né, eletrizado positivamente ou negativamente, ele vai ter uma carga elétrica em Coulomb, né? Então, produto das cargas, ó, Q1 vezes Q2. É o produto das cargas dividido por R ao quadrado. O que é o R? R seria a distância entre essas cargas, né? Então, a ideia também não é difícil de entender em relação a essa distância, ó. Quanto maior a distância entre elas, menor vai ser a força ou de atração ou de repulsão, tá? Quanto menor for a distância, maior vai ser a força ou de atração ou de repulsão. Vai depender aí do sinal dessas cargas. Então, por isso que coloca-se ali, ó, que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente, quer dizer, se aumentar uma, vai diminuir a outra, não é? Então, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, nós temos aí uma fórmula, né, que determina, gente, essa força elétrica, tá? Essa força de atração ou repulsão, tá bom? E vai ser, no caso, medida em Newton. E a distância, né, também uma observação ali, né, ó, a distância no sistema internacional tem que ser em metro, tá? É comum, né, exercícios eles darem essa distância em centímetros. Então, tem que transformar para metro para dar a resposta também no sistema internacional, ok?
Então, é uma fórmula que a gente vai, se caso necessário, tá? Vamos ver os exercícios depois, para a gente poder, então, trabalhar em cima desse conceito da força elétrica. E no finalzinho aqui, tá? Para encerrar, ó, há uma observação, gente, de alguns submúltiplos bastante comuns, que nós também já conversamos, né? Mas sempre bom a gente sempre lembrar aí, né? Nós temos aqui o milli, né? Que é esse Mzinho aí, ó, millicoulomb. Quer dizer, o milli é um submúltiplo universal, né? O milli sempre vale 10 elevado a menos 3. Né? Então, quer dizer, 1 millicoulomb é 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Né? O milli foi substituído por 10 a menos 3. Tá? Porque é esse o valor dele. Tá? E uma outra unidade menor ainda, ó, que é o micro, que é essa letrinha grega, né? Parece um U ali, né? Mas é uma letrinha grega, que é o Mi. Então, nós temos ali, ó, o millicoulomb, né? O micro, né? O milli, e temos o microcoulomb. Então, quer dizer, é uma unidade, o micro aí no caso, ó, ele vale 10 elevado a menos 6, substituindo o micro, né, por 10 elevado a menos 6. Então, são alguns submúltiplos, tá? Comuns aí que são usados também com unidades muito pequenas, né? Que podem ser trabalhadas aí num exercício ou outro aí, tá bom? Então, nós vamos ver aí, né, certinho os exercícios, né, como que eles vão ser pedidos nessa parte. Existe aí, né, alguns exercícios que não pedem para calcular a força, necessariamente o valor, né, o módulo aí dessa força. Mas eles, às vezes eles querem saber assim, por exemplo, se afastar, né, se eu tenho lá uma certa força entre duas cargas a uma determinada distância, se eu simplesmente dobrar essa distância, né, se eu dobrar essa distância entre as cargas, qual vai ser a nova força entre elas? Isso é bastante comum, é um exercício bastante comum aí de ser pedido. Não dá valores, tá? Simplesmente se ele fala assim, se eu dobrar a distância entre essas cargas, qual é a nova força, né, entre elas? O que vai acontecer com essa força? Então, é, aí é uma questão matemática, gente. Tá? Tá? Se você dobrar a distância, o que está acontecendo ali? Se você dobrou a distância, você, na verdade, vai diminuir a força entre elas, não é? Porque é inversamente proporcional. Então, vai diminuir. Primeira coisa que você tem que pensar: se eu afastei, se eu aumentei a distância, vai diminuir. Ok? Tá, mas vai diminuir em quantas vezes? Tá? Cuidado aqui, né, gente? Se você dobrar a distância, a força vai diminuir em quantas vezes? Tá? Aí a dica é o seguinte, ó, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se eu dobrei aqui, ó, né, a distância, qual que é o dobro, né? Qual que é o melhor, qual é o quadrado de 2? Né? Quando você dobra a distância, de D passa para 2D, né? Eu dobrei. Né? Então, quer dizer, qual que é o quadrado de 2? Não é 4? Né? Então, quer dizer que a força ela vai diminuir em 4 vezes. Tá? É uma conta bem simples aí de você fazer, não precisa pensar muito não. Ó. Se eu dobrei a distância entre elas, a força ela vai reduzir em 4 vezes. Ah, mas por que 4? É o dobro, né? Seria assim, como dobrei a distância, né? Se eu pegar 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, houve ali a força ela vai reduzir em 4 vezes. E se eu triplicar? Né? Se eu triplicar a distância entre elas, vai diminuir mais ainda a força.
né? Ó, mas vai diminuir em quantas vezes? Né? De distância D, eu tripliquei. Eu passei para 3D, né? É um triplo, né? Ó, de D, eu passei para 3D. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Beleza, então quer dizer que a força ela vai diminuir em 9 vezes. Se eu triplicar a distância, a força entre elas vai diminuir em 9 vezes. Beleza, gente? Então é isso, tá? A dica aí que eu queria estar passando aí para vocês. E eu espero aí que vocês tenham entendido nessa introdução, né? Na verdade, uma introdução da parte de eletrostática. Dei alguns exemplos aí para vocês e deixa tudo anotadinho, né, gente, no caderno de vocês, acompanhe pela apostila, tá? E aí a gente vai conversando com calma essa parte aí, tá bom? Então, terminando essa parte de eletrostática, tá? O passo seguinte aí depois vai ser a eletrodinâmica, tá? Que aí já seria um estudo dessas cargas em movimento, tá? Aí a gente já vai falar numa situação mais prática aí, né? Vamos dizer assim, vamos falar em corrente elétrica, vamos falar em tensão, né? Em resistência, tá? Vamos ver depois vários assuntos aí sobre a eletrodinâmica, tá bom? Circuitos elétricos também, que legal, né? Dessa parte de introdução aí. Bom, é isso, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Para a gente poder ajudar e auxiliar vocês, tá bom? Grande abraço, fique com Deus aí.